Boa noite, amigos. Abrindo o Esporte na TV, desta noite de quinta-feira hoje, Érico. De quinta-feira, hoje já é dia 28 de junho, o cara vai se perdendo no calendário, né? O ano está passando rápido. Quinta-feira, dia 28 de junho de 2018. E você, claro, é nosso convidado para permanecer conosco aí nos próximos 30 minutos, falando de esporte, né? Tem muito esporte, Copa do Mundo, claro, né? É o assunto que está dominando aí o cenário mundial, mas também tem Grêmio, Inter, informações do Novo Hamburgo, do Aimoré, e lógico, né? Toda quinta-feira também a gente tem sempre alguma informação de automobilismo com ele. Del Moraes Júnior, boa noite. Boa noite, Jário. Boa noite, pessoal de casa. Olha aí, Jário. Isso, bacana, hoje né? foi mais rápido. Foi mais rápido, né? Isso. Boa noite, Jário. Boa noite, pessoal de casa. Estamos aí para falar mais um pouquinho sobre o que a gente gosta, né? Esporte, automobilismo, futebol também. Um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo, tá certo. Até porque esporte é saúde. Esporte é bom, cara. Exato, une as pessoas. Esporte enfim, é bom. É show. Vamos começar pela Copa do Mundo, Del? Falar o que tivemos hoje de Copa do Mundo? Vamos falar o que a gente teve ontem primeiro, né? Bom, tá certo, tá certo. Como eu não participei ontem... Eu também não. Eu sei que o Daniel já falou da classificação do Brasil, da eliminação da Alemanha, mas sempre é importante. Curtiu a seleção brasileira, Del? Cara, eu acho que foi o melhor jogo até agora. E hoje um amigo postou nas redes sociais que a seleção brasileira é a melhor seleção da Copa do Mundo. Acho que não é para tanto. Acho que tem algumas seleções que estão no nível... parelho, assim. É que é complicado, Jário. Depois... Até porque os adversários são diferentes na primeira fase, né? É que assim, ó, levando em consideração a diferença de equipes, né, de anos anteriores e, enfim, fica complicado achar que a seleção que jogou ontem é a melhor seleção da Copa do Mundo. Depois, como aconteceu, eu vi a seleção de 82 jogar, né, cara? Nossa. Então fica muito complicado, né, cara? Aí o comparativo é muito chega complicado. a ser maldoso, né? Não, sem maldade, sem maldade. Não, eu digo, mas a própria seleção de 2002 mostrou uma grande... Bom, exatamente. o trio final de 2002 era Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Imagina, né, cara? Nossa, era absurdo. 13 R's, né? Em Foi 94 não foi tudo isso, mas tinha o Romário numa grande fase, né? É verdade. Então, mas tomara, né? Tomara, o Brasil segue trilhando o caminho do Hexa. O Brasil venceu ontem a Sérvia por 2-0, gols do Paulinho e também do Thiago Silva, né? E agora encara o México na próxima segunda-feira. O México que deu um susto na torcida, hein? Porque o México, até 45 do segundo tempo dos dois jogos, porque eram jogos simultâneos, ele estava para ser eliminado se a Alemanha fizesse um gol. Exatamente. Depois de estar com a classificação praticamente assegurada, né? Acabou tomando 3-0 ao natural da Suécia, que vem mostrando um muito bom desempenho nessa Copa, e aí ficou naquela dependência, mas aí os alemães entregaram para os coreanos, né? Voltando a falar em redes sociais, esse mesmo amigo que postou que acredita que a seleção brasileira é a melhor seleção dessa Copa do Mundo, esse mesmo cara chama-se Daniel Santos. Opa! E não é o Daniel nosso não é o daqui. Aqui, é o outro Daniel lá de Porto Alegre. E ele, no início do dia de ontem, ele postou que ele tinha sonhado que a seleção brasileira tinha vencido por 2-0. Olha que só. Coisa, né, cara? Recebeu alguma mensagem. Mas assim, ó, falando em redes sociais e dando continuidade a isso, o pessoal tá brincando bastante com o 7-1, né? Sim. Que a Alemanha... agora ela teve o 7-1 dela, Ela teve né? o 7-1 dela, né, cara? E parcelado em 3 vezes, como o brasileiro gosta. Essa é a brincadeira ainda, né? Que maravilha. A Alemanha acabou sendo derrotada pela Coreia, uma grande surpresa, né? A Coreia já estava eliminada. Fez 2-0 na Alemanha, tirou a tetracampeã mundial da Copa, né? E acabou, de certa forma, garantindo a classificação de Suécia e México. O Brasil, por consequência, vai pegar o México, que ficou em segundo, o Brasil líder da sua chave, e a Suíça, segunda colocada da chave do Brasil, pega a Suécia, primeira colocada da chave da Alemanha. Então, os confrontos aí. E hoje, Del, eu falava, tivemos mais 4 jogos, os 4 últimos dessa primeira fase de grupos, né? Pela manhã, a Colômbia, hein? Mais um sul-americano classificado à próxima fase, bateu o Senegal por 1-0, uma pena para os africanos, né? Que ficou... Desde 82, você acabou de citar a Copa de 82,
Desde 82, uma seleção africana não ficava fora da segunda fase da Copa do Mundo. Exato. E agora, tanto o Senegal como Nigéria, Marrocos, enfim, Egito, seleções, e a Tunísia também, né, seleções africanas acabaram caindo fora na primeira fase. Mas, para os sul-americanos, apesar do susto que a Argentina tomou, o Uruguai foi muito bem, ganhou os 3 jogos. O Brasil começou, né, um pouco titubeante lá, mas conseguiu a sua classificação até de forma tranquila. A Colômbia perdeu o primeiro jogo, mas depois ganhou bem os outros 2 jogos. E a Argentina que sofreu um pouco mais. O Peru, sim, né, foi a única seleção sul-americana que ficou fora nessa primeira fase, e muito por causa daquele jogo contra a Dinamarca, onde o Peru teve inclusive um pênalti a seu favor, que se fizesse poderia mudar a história da classificação, mas coisas do futebol. De qualquer forma, né, mostrando a força do futebol sul-americano, né? De 5 seleções, 4 classificadas. Tu falou agora da Argentina tomar um susto, quem tomou um susto também foi o Maradona, né? Não. Maradona, que situação, Dieguito. Né? Nossa. Que situation, hein? Saiu carregado do estádio. Cara. Mas tem que se cuidar, né? Não adianta, cara, ali tem não todo um contexto, é incrível cara, isso, né? Não. E tu sabe que conversando com, inclusive, colegas de imprensa, né, que a gente convive muito, né, argentinos, devido aos jogos de Grêmio, Inter, enfim, por Libertadores, de vez em quando a gente fala alguma coisa sobre isso, e eles citam muito essa situação, que o Maradona, de certa forma, o argentino se vê nele. Não, claro, aquele lado ruim do Maradona, de drogas, coisas assim, mas o jeito que ele é, sanguíneo, de querer sempre a vitória a qualquer custo, enfim. E o Messi, apesar de ter uma qualidade técnica espetacular, o argentino não via isso no Messi. Via um Messi espanhol, que eles diziam, né? O Messi da Espanha. E agora, nesse último jogo, sim, o Messi, inclusive carrinho, se dedicou muito no jogo, fez um golaço e garantiu a classificação da Argentina. E agora a Argentina pega a França, né, na próxima fase também, que não vai ser nada fácil, confronto de 2 campeões mundiais. Sabe, Jairo, que agora há uns anos eu tive visitando a Bombonera e lá tem uma estátua do Maradona. Isso. E tal. E eu fiz uma brincadeira e eu quase me incomodei lá. Cara. Mas tu pediu, né? Eu pedi. O que tu disse, mano? Não disse melhor nada, não publicar. Cara. Não, eu achei que tu tinha dito que eu fiz. Bom, aí é pior ainda. Mas foi, cara... Não, achei que tu tinha dito que o Pelé jogou mais que o Maradona, que para os argentinos isso é uma ofensa, né? Não. Foi algo pior. Foi pior. Que bárbaro. Então deixa assim. Completando os resultados de hoje, então a Colômbia bateu o Senegal por 1-0. O Japão, cara, o Japão perdeu para a Polônia por 1-0 e garantiu a classificação a si mesmo devido a um cartão amarelo a menos do que Senegal. Os dois terminaram com 4 pontos essa primeira fase e o Japão, por ter um cartão amarelo a menos, eles terminaram empatados em todos os critérios. Só o cartão amarelo que definiu a classificação. E está sendo, acompanhando a rede social, muito criticada a seleção japonesa, inclusive o técnico japonês, e aí o japonês tem toda a cultura, né, de ser um exemplo, enfim, até como cidadão, historicamente isso, estão sendo muito criticados, porque nos últimos 15 minutos de jogo, o Japão ele não tinha coragem de atacar a Polônia, para não tomar o segundo gol e ia ficar fora pelo saldo, e também não fazia nada para correr risco de tomar cartão amarelo, porque sabia que mesmo com a derrota estava garantindo a classificação devido ao número de cartões amarelos, aliado aí ao resultado da Colômbia com o Senegal. E aí os colegas de imprensa que acompanharam, enfim, e redes sociais, está chovendo críticas, porque tiveram momentos que o Japão ficou 4, 5 minutos com a bola, trocando passes no seu campo de defesa e não ousava passar a linha de meio campo. E a Polônia também já estava fora, não tinha nada a perder, também não atacava. E aí ficou aquele jogo de compadre, né? Mas, ô Jairo, isso é uma questão de como o Filipão jogava muito, né, cara? Jogava pelo resultado. O Filipão era um cara que, treinando, ele jogava com o regulamento embaixo do braço, aí, né? Cara. Então isso vale, cara. Sabe que teve um colega de imprensa, vou dar os créditos aqui, o Maurício Saraiva, da Rádio Gaúcha, e eu ouvi ele falando na rádio sobre isso, né? Um pouco criticando, claro, essa postura que não é legal, assim, ela não é... Não é legal ficar fora da Copa. Acaba não agradando o público, mas ele falou, em outras palavras, ele falou exatamente o que tu disseste. E se o Japão, vou jogar, vou fazer, né, o que tem que ser feito, vou para cima, e toma o segundo gol. Aí, em vez de estar mal ou bem na próxima fase, estaria fora.
Então é muito melhor estar classificado, né? Como é que vai condenar uma equipe que, mesmo com os problemas, se classificou? É meio difícil, né? Olha, Jair, é melhor tá com dor de cabeça porque fez do que não fez. É melhor tu garantir o pássaro na mão do que 2 voando. É verdade. É mais ou menos por aí. Assim. E à tarde tivemos, daí sim, a definição, né? Na verdade, eu falei 4 jogos, foram 8 jogos hoje, né? 4 de manhã e 4 não, tá certo, 2 de manhã. 8 equipes envolvidas. Exato. 2 de manhã, 2 jogos de manhã e 2 à tarde. À tarde, a Bélgica bateu a Inglaterra por 1-0. Era só disputa de primeiro lugar. As duas equipes praticamente com equipes reservas. A Bélgica ficou em primeiro lugar do seu grupo e vai pegar o Japão. Para mim, a Bélgica é amplamente favorita, né, para passar a fase de quartos de final. E a Inglaterra, que ficou em segundo, pega a Colômbia, que ficou em primeiro. E aí eu acho um confronto muito interessante, cara. Inglaterra e Colômbia. O outro jogo, né, era Panamá e Tunísia. Não valia mais nada. A Tunísia venceu por 2-1. E eu acho que a Colômbia pode ser uma zebra, hein? Pois cara. Daqui a pouco surpreende, né, cara? Eu acredito. E tem bons jogadores, né? Tem Falcão Garcia, tem Quadrado. O Rames Rodrigues hoje saiu lesionado, mas fica a dúvida se vai poder jogar ou não. É um grande jogador também. De qualquer forma, olha, são alguns confrontos bem interessantes, hein? Já começando no sábado, tem Uruguai e Portugal. Promete vai ser um baita jogo. Um baita jogo. São 2 baitas jogos no sábado, exatamente, né? Exatamente, né? França e Argentina. Nossa Senhora. E Uruguai e Portugal. No domingo tem Espanha e Rússia, que é os anfitriões, né, contra a Espanha. Eu acredito que a Espanha, mesmo jogando na Rússia, seja a favorita. E o Brasil, segunda-feira. Né? Brasil e México, 11 horas da manhã. O Brasil vai parar para acompanhar a seleção canarinha em busca aí da classificação. Eu ouvi o pessoal hoje na lancheria do Parque, lá em Porto Alegre, comentando sobre horários e o que vai abrir, banco, como é que vai ser, como é que não vai ser. É uma mobilização geral. Normalmente o jogo da seleção, ainda mais decisivo, né? Acaba quase parando tudo. Só não para aqueles situações emergenciais. Voltando a falar sobre redes sociais e tal, ontem eu vi uma imagem de uma UPA, né? Com todas as cadeiras vazias e quem fotografou, e aí alguém postou e colocou dizendo assim, ó, que a seleção brasileira tem uma força curativa, né? Tem Incrível isso. Milagres, né, cara? Faz milagres, é verdade. E tu sabe que é histórico isso, já em outras Copas eu já ouvi esse estudo, eu só não quero precisar se foi 2014 ou 2010, que a vitória da seleção brasileira ela acaba inclusive influenciando tanto no bom humor assim da população, mas principalmente no comércio. Que o povo se motiva e acaba gastando, né? Não, claro, fazendo nada errado, mas assim, acaba, vou lá comprar minha bandeira, ou daí fica naquele bom humor, sai para jantar e aí já gasta no restaurante. É verdade. Então, mas uma coisa leva a outra. Ontem em São Leopoldo, no Armazém São Lu, mandar um abraço pro Regis lá, o pessoal. Tava sendo servido feijoada e o pessoal vai e gasta também, né? Normal, né, cara? É bom para todo mundo, né? Sem dúvida. Falando também de dupla Grenal, no segundo bloco o Del vai atualizar aí o automobilismo deu uma paradinha agora, mas... Dá uma parada quando tem... Na verdade acontece prova da Fórmula 1, aconteceu a semana passada, mas as categorias nacionais dão uma paradinha, até porque o futebol no Brasil não existe como concorrer, né? E Copa do Mundo é impressionante, não tem como. Mas no segundo bloco o Del vai dar um panorama geral aí, como é que está o nosso automobilismo. Falando de dupla Grenal rapidinho antes do intervalo, Pedrão, o Grêmio está treinando, o Renato não se reapresentou ainda, o Renato segue as férias dele, os jogadores do Grêmio estão em fase de recuperação física, enfim, preparo físico. Mas estão todos liberados pelo departamento médico, cara. Isso, exatamente. O Grêmio volta com força total. Isso. Douglas e Alisson, que eram o Douglas mais de 500 dias parado, né, 1 ano e pouco, voltou na última terça-feira a jogar um jogo oficial, claro, com a equipe de transição, tudo, mas foi importante pela movimentação, estávamos lá, acompanhamos o jogo, e ele fez um muito bom jogo. Como eu disse, claro, a gente tem que entender que do outro lado eram garotos, enfim, sub-23, mas o Douglas fez uma partida muito boa, a movimentação, tá fininho, né, a questão física, que o pessoal bateu bastante, e o Alisson, que sempre foi uma peça importante para o Renato nesse ano de 2018, estava aí 60 dias parado também voltou e voltou bem, inclusive marcou gol. Então são reforços importantes. E falando em reforço, o Grêmio já está em Porto Alegre, só não apresentou de forma oficial o Marinho, né? O Marinho que... Olha só. Olha aí, informações. Outra coisa é o seguinte, o Grêmio estava negociando com o Santos também, né? A questão do Jailson.
Mas o Jailson vai ficar, né? Vai ficar, né? Isso. Deixaram, Até porque deram o stand-by, deram um stand-by. O Arthur aí. deve estar sendo confirmada a negociação para o Barcelona. Lamentável. Se tinha a ideia que ele fosse só no final do ano, mas a informação que vem da Espanha é que o Barcelona vai injetar mais 3 milhões de euros para levar agora. Tem dinheiro, né? É barbado. Aí é bom. E o Internacional também, né? Segue fase de preparação. O Colorado também está em busca de reforços. O argentino Sarrafiori se apresenta, na verdade, na segunda-feira, jovem, né? Vem aí num primeiro momento para a equipe de transição do Internacional, para os aspirantes. Tem 20 anos o Sarrafiori. Segundo informações, é um meia parecido, né? Claro, guardadas as proporções ao da Alessandro. E aí, claro, vamos ver como é que ele vai se encaixar na equipe do Odair. Vamos para o intervalo e na volta a gente vai falar de automobilismo. E mais futebol também, E mais né? o que tiver pela frente. Vamos embora.